Olá, queridos colaboradores da empresa Vikings. Eu sou a doutora Márcia Yamamura e hoje nós vamos falar sobre Fevereiro Roxo. Como vocês sabem, no Fevereiro Roxo a gente dá atenção a três doenças específicas, ao lúpus, à fibromialgia e também ao Alzheimer. E recentemente foi incluída a cor laranja, falando sobre as leucemias, mas hoje nós vamos dar o destaque à doença de Alzheimer. E para que a gente possa entender o que é o Alzheimer, e muita gente faz muita confusão, né? E o quadro realmente ele pode ser um pouco confuso no início, porque os sintomas podem ser semelhantes, né? A minha, a você, como perda de memória, já vou falar sobre isso, mas é importante que a gente tenha consciência, não só para nós, para que a gente possa prevenir, ou pelo menos, né, ter algo a fazer para que a gente não desenvolva Alzheimer, especialmente na vida moderna, né? E prestar atenção com, enfim, colegas, familiares que possam estar desenvolvendo, tá? Mas, como eu sempre digo, o diagnóstico precoce e a prevenção são a nossa maior arma. Quando a gente está falando, então, de Alzheimer, essa doença é uma doença neurodegenerativa, ou seja, o foco dela é a alteração dos neurônios do nosso cérebro. Então, nós temos uma grande central que comanda o nosso corpo todo, que se chama Sistema Nervoso Central, e aí também temos o Sistema Nervoso Periférico, que são os nervos, né, que levam todo o comando, né, da nossa central aqui para o restante do corpo. E o que acontece é que a gente nasce ao redor de 100 milhões de neurônios, né, quando nós nascemos, e eles vão, enfim, morrendo ao longo do tempo, né? Em outros sistemas nossos, há uma renovação celular. Já em relação aos neurônios, isso a gente tem muito mais morte do que nascimento de novos neurônios, como a gente fala. E o mais importante para a gente ter o nosso cérebro funcionando, além das estruturas, obviamente, estarem intactas, né? Então, pessoas que tiveram traumatismo crânioencefálico, ou seja, bateram a cabeça, tiveram realmente algum acidente, tiveram já um AVC, tudo isso predispõe, né, às demências, que são alterações cerebrais neurodegenerativas, nas quais o Alzheimer também está incluído, ok? Existem dois tipos de Alzheimer, ou seja, existe aquele Alzheimer que tem um componente familiar, então se você tem alguém na família que tem o diagnóstico já fechado pelo médico de Alzheimer, você precisa prestar atenção, porque existe um risco maior, né, de você desenvolver Alzheimer. Então, esse é o Alzheimer chamado, né, com relação familiar, genética, tá? E existe um outro tipo, né, uma outra classificação do Alzheimer, que é realmente vinda pelo envelhecimento, né, pela degeneração e que muitas vezes pode ser precoce. Em geral, pessoas acima de 65 anos é que começam a apresentar, por exemplo, lapsos de memória, né, aquelas esquecimentos, né, as funções que normalmente eram habituais, corriqueiras para a gente, começam, enfim, a ficar mais difíceis, o próprio aprendizado, às vezes o nosso pensamento fica mais lentificado, né, então essas são algumas das características principais, né, que a gente precisa prestar atenção. Mas é óbvio que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, afinal de contas, em todas as doenças neurodegenerativas acaba acontecendo isso, né, e esses sintomas são meio inespecíficos. Então, a melhor coisa, né, não é para você ficar assustado só porque a gente está bastante estressado, né, e acaba às vezes se confundindo, acaba ficando estafado, né, isso não quer dizer que você está desenvolvendo Alzheimer. No entanto, o estresse, por exemplo, né, e que a gente está sob estresse intenso o tempo todo, isso também é um fator predisponente, não só às doenças neurodegenerativas como Alzheimer, mas em muitas das outras doenças, né? Então, o que a gente pode fazer, né, para poder evitar não só o Alzheimer, mas muitas das doenças? A primeira coisa é se alimentar bem, ou seja, a gente precisa nutrir. Se você pensar, né, e essa é uma grande dica que eu quero dar para vocês, quando você for se alimentar, você precisa entender, né, ou se perguntar se aquilo que você está comendo vai nutrir o teu corpo e também o teu cérebro, né? Por quê? Porque o cérebro, ele precisa, né, de vitaminas, ele precisa, né, de alguns suplementos que estão disponíveis na comida ou que muitas das vezes a gente pode precisar suplementar, ok? E algo que se fala muito, né, que tem se estudado muito e tem evidências científicas sólidas é que, principalmente o estresse
o sedentarismo, o tabagismo, a pressão alta, né? O componente familiar, como eu falei para vocês, né? Ou seja, tudo isso, como nós sempre falamos, é o estilo de vida, isso pode realmente te predispor a uma doença neurodegenerativa. É muito importante a gente entender que quanto melhor a gente trata o nosso corpo, quanto melhor a gente alimenta, quanto melhor a gente se movimenta, né, a gente vai garantindo um bom funcionamento, não só do nosso sistema musculoesquelético, né, mas também do nosso cérebro e dos nossos órgãos também. Então, vocês vejam que uma coisa vai somando a outra, né, conforme o estilo de vida. Então, se você come mal, come muita alimentos, enfim, muito gordurosos, se você come pouca fibra, se você está gerando o tempo todo um estresse oxidativo, né, e o principal causador disso, além dos alimentos, né, algumas substâncias também são responsáveis, né, por causar esse estresse oxidativo, isso tudo vai para o cérebro e acaba promovendo uma morte precoce dos neurônios. E dependendo do local da região do cérebro que isso acontece, a gente pode ter não só a demência, o desenvolvimento do Alzheimer, do Parkinson e assim por diante. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos ser longevos, ou seja, chegar a viver 90, 100, 120 anos, 130 anos, mas com uma boa qualidade de vida e também estar presente, né? Não adianta nada a gente chegar, o corpo está lá, mas mentalmente nós não estamos existindo, né? Então a gente precisa garantir as nossas funções, né? Como pensamento, como memória, processamento de emoções, interação social. Então, vai uma dica agora. Se você tem abaixo de 65 anos, cuide da sua saúde. Cuide da saúde do seu cérebro também. Se você já está chegando, está entrando na fase aí de se aposentar, cuide-se mais ainda, tá? Agora, lembre-se que ao chegar aos 65, 70 anos de idade, é uma consequência de toda a história que a gente foi escrevendo, né? Então, em relação a movimento, a atividade física, a bons hábitos, né? Então, sedentarismo não é legal, tabagismo, né? Uso de álcool e drogas, principalmente, né, drogas ilícitas que podem comprometer o sistema nervoso central, tá bom? E lembrar também da alimentação e do estresse. Então, fica a dica para vocês, sempre passe, né, na suspeita, passe por um médico para que ele possa fazer o diagnóstico correto, fazer o diagnóstico diferencial. Agora, também não se preocupe, não é só porque a gente está tendo lapsos de memória, esquecimentos, né? Isso é muito comum do estresse, isso é sinal que o seu corpo está estressado. Até a próxima.